Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar me assistindo. Hoje eu devo fazer meu último episódio, talvez eu até faça mais alguma coisa relacionada a esse tema, mas principalmente porque eu já trouxe um contexto histórico, eu já trouxe uma situação de liderança, de organização, como tem descrito lá na Bíblia, na, no texto que nós estamos trabalhando, que é o texto de Crônicas, né? E uma coisa que é muito importante, que a gente precisa ser falado, é a questão da orquestração musical que existia naquela época. A música, ela tinha uma estrutura funcional, uma estrutura simbólica, não tinha muita questão da estética, no sentido moderno, né? Mas ela era usada para o culto, para a guerra, para a coroação, para lamento, para celebração, para procissões, né? E a música, como por exemplo, como ensino, ela era transmitida através do contexto oral, né? Não se tem informações de uma escola formal, de um ensino teórico e tal, mas ela era passada na forma oral, de pai para filho, de irmão para irmão, de avô para... enfim, entre o núcleo familiar. E uma coisa que é importante, hoje nós trabalhamos com uma harmonia tonal, modal, contemporânea, né, atonal, né? Hoje nós temos uma gama de possibilidades musicais e harmônicas, coisa que naquela época a música era muito mais modal, né? A questão de quando a gente trabalha mais modo maior, modo menor, né? Se a gente pensar um pouquinho na questão do modo, no canto gregoriano, né? De fazer como eu não estou com nenhuma agora em mente, mas é aquele canto muitas vezes cantado na Igreja Católica: Glória Filho do Unigênite, Amém, coisas nesse sentido, né? Obviamente, com o uso de instrumentos, a gente tinha possibilidades de trabalhar. Provavelmente, a ideia é que uma orquestração naquela época, ela se trabalhava em uníssonos, que é a mesma nota tocada nos vários instrumentos, ou em oitavas, que é uma nota, por exemplo, pam, pam, né? É a mesma nota, só que em regiões diferentes, né? E aí um contexto, né? Na música moderna nós temos uma parte de artística, uma parte autônoma que é usada para concerto, ópera, cinema, gravações, na igreja, né? Nós temos hoje uma escrita musical, nós temos um sistema tonal, como eu já falei, um sistema atonal, um sistema modal também. A gente não tudo que foi construído da antiguidade, ela não foi perdido. O que acontecia lá, hoje se usa o que acontecia lá e com outras novidades, né? Então, temos hoje uma grande variedade rítmica e tímbrica que é muito interessante. Quando a gente fala da questão vamos fazer uma comparação dos instrumentos da época de Davi com os instrumentos atuais. Nós tínhamos a pequena lira, que ela poderia se equivaler ao violino, que é um instrumento de corda, né, um pouco menor, provavelmente o timbre um pouco mais agudo, né? Nós temos o saltério, né, que é uma harpa maior, ela poderia se comparar à viola, ao violoncelo, porque não tinha um padrão exato, né, de tamanho, mas quanto maior, mais grave. E isso até hoje, né? Nós temos aí o violoncelo, viola, o contrabaixo, né? E muito provavelmente na época de Davi era mais usado para um uso rítmico e um uso melódico, né? Hoje em dia, por exemplo, no violino, na viola, no violoncelo, tem muita melodia, tem muito harmônico, muita harmonia, tem muito contexto, né, homofônico e timbrístico. São conceitos musicais que, por vezes, podem ser um pouco complicados de ser
entendidos, mas a gente sempre tem que comparar, por exemplo, com as vozes. Nós temos as vozes masculinas, as vozes femininas, tem voz masculina que é mais aguda, tem voz mais feminina que é mais grave, tem voz masculina que você observa o jeito da fala da pessoa, já é uma fala com a entonação mais... Tem outras que já falam um pouco mais agudo e tal. Essa é a ideia, né? E aí quando você junta essa mistura, você tem uma gama de timbres que dá uma orquestração maravilhosa. Na parte de sopros, a gente tinha o chofar, né? O chofar, ele tinha uma incumbência de anunciar, né? Não era um instrumento muito melódico. Ele fazia mais ou menos, por exemplo, quando a gente pega a orquestra de Beethoven, né? Uma orquestra, vem na minha cabeça aqui o quarto movimento da 8ª Sinfonia de Dvorak, que vai assim, pam, os trompetes, pam, 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 pi, pam, pam, pi, pam, 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 pi, pam, pi, pam, pam, pi, pam, 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 pam. É um tipo de anunciação que eu acredito que o chofar, ele tem uma ideia de funcionar mais ou menos nessa mesma situação. Nós temos, tem um nome que eu não consegui, Chat Sotra, que é uma trombeta de prata, né, que deve se muito assemelhar à questão da trompa, no trombone, a tuba, que é um pouco mais grave, né? Nós temos a flauta simples, né, que a Bíblia tem N citações de flauta, de cítara, de vários outros instrumentos, né? Nós estamos falando agora dos instrumentos de sopro, né? Na nossa orquestra moderna hoje nós temos a flauta também, né? Nós temos o oboé, temos o fagote, né? Temos o clarinete. E naquela época, a questão dos sons não era um som natural, não tinha uma afinação temperada, né? Isso veio muito depois, né? Onde nós temos, por exemplo, cada nota tem um hertz, né? A grande... Quando você vai a um concerto, que você ouve o oboé tocando lá 440, 442, é um tipo de temperamento onde aquela afinação do lá, ele tem aquela quantidade de hertz, né? E aí se você pega, por exemplo, um lá oitava acima, você dobra, em vez de, não é mais um lá 840, vai ser um lá de 880 Hz, né? Então isso é uma parte física musical, que é interessante, né? Hoje nós temos esse tipo de afinação que é uma afinação padronizada, né? De forma que essa afinação, ela dá um ajuste para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Também nós temos a percussão, né? Lá na Bíblia fala de tambores, fala de pandeiros, fala de símbolo, né? E a grande ênfase é uma marcação ritmo, pum, pum, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, assim, quando a gente traz a época de Davi, tambores, a gente relaciona com os tímpanos, né? Pandeiros, nós temos pandeiros também hoje, mas nós temos a caixa clara, nós temos pandeirolas, né? Que tem alguns outros nomes que nesse momento agora até acabei esquecendo. Os símbolos, que são grandes pratos, né? Os símbolos sonoros são instrumentos de metal, né? Que dá aquele ressoar, como nós temos hoje o prato, nós temos... E aí temos na parte de ressoar de metálico, nós temos, por exemplo, o glockenspiel, que é um instrumento de percussão, mas ele tem uma ênfase um pouco melódica, né? Ele é tocado com teclas e tal. Então, a ideia na instrumentação da percussão é uma base rítmica, hoje, uma base rítmica, uma base colorística. Nós temos uma grande gama de possibilidades rítmicas e a orquestra moderna, ela é fantástica porque você tem grandes possibilidades, né? E nessa parte da organização musical, na época de Davi, não existia uma orquestra como um conjunto, mas os instrumentos, como eu já falei, tocavam em uníssono, tocavam em oitava. A liderança musical ela é estritamente ligada ao sacerdócio,
né? Tinha a música muito ligada aos salmos, né? Integrada ao texto, né? Igual, por exemplo, lá no Salmo 150, que louvai-o com trombetas, louvai-o com saltério, com harpa, né? Tem muitas citações nesse sentido. Hoje, na orquestra moderna, nós temos uma organização rígida, cordas, madeiras, metais, percussão, tem um maestro como mediador, né? A música não necessariamente ela precisa ter um texto associado, ela pode ser só orquestral, né? E naquela época, ela sempre estava associada a um texto. Hoje nós temos o uso de uma polifonia, muito contraponto. O que é contraponto? A gente trabalhar, por exemplo, o contraponto nós temos várias espécies. Na primeira espécie, por exemplo, é nota contra nota. Então, a mesma nota que tem em cima, o mesmo ritmo da nota que tem em cima, a gente teria embaixo. Por exemplo, uma nota de 4 tempos, né? Pã, embaixo seria um pã, algo nesse sentido, mas as duas tocando junto, né? Uma outra espécie, uma nota maior e duas menores, né? Duas divididas, né? A gente, tecnicamente falando, se a gente tem uma semicolcheia, nós vamos ter duas mínimas ou 4 semínimas, né? Que seriam 4 notas, um instrumento toca 4 notas, enquanto um outro instrumento toca só umas, toca nos juntos. Né? São algo nesse sentido. Então tem uma harmonia funcional, tem timbres orquestrais complexos, né? Fazendo um pequeno paralelo na escrita musical e linguagem sonora. Num aspecto, escrita musical, por exemplo, na época de Davi não tinha. Hoje nós temos uma partitura detalhada. A partitura, ela escreve, o compositor, o arranjador, ele consegue descrever a ideia que ele quer. Eu quero que você toque um pouco mais forte, eu quero que você toque um pouco mais fraco, eu quero que você cresça aqui, eu quero que a nota seja curtinha, eu quero que a nota seja longa, eu quero que você faça a frase assim, essa. Tá tudo escrito, né? Tudo tá detalhado lá na partitura. Na época de Davi era tudo no ouvido, trabalhado na questão basicamente uníssono e oitavas. A harmonia na época de Davi modal, nós já comentamos, falamos até um pouco sobre o canto gregoriano. Hoje nós temos uma possibilidade ímpar, né? Se você escuta Beethoven, você tem um estilo clássico de ouvir. Se você escuta Tchaikovsky, você tem um estilo romântico, assim como se você ouvir também o Rachmaninoff, né? O concerto número 2 Rachmaninoff é maravilhoso, né? Um romance interessantíssimo. Nós já temos, por exemplo, Mahler, nós temos uma orquestração mais densa, mas já para o lado mais um pouco moderno. Se a gente trazer também Stravinsky, Consagração da Primavera, História do Soldado, e entre La Puccinella, e várias outras músicas, né, que a gente vai observar que tem principalmente o fenômeno da atonalidade, da polirritmia, né, que talvez são conceitos um pouco técnicos demais, mas a grande verdade é que são partes musicais que ela tem muitas possibilidades, né? São situações que você pode... Coisas que na época de Bach, de Beethoven, tecnicamente seria proibido, hoje já não é mais, né? Intervalos onde há um contraste de notas, né? Notas que se chocam, que tecnicamente naquela época seria um ruído e não um som qualificado. Hoje a gente já usa esse ruído nas músicas e acha bonito e acha interessante, porque tudo tem a ver com um contexto musical, né? E a parte de dinâmica, na época de Davi, era um pouco mais natural. Tocava do jeito que ressoa o instrumento. Tem instrumento que naturalmente ressoa mais forte, outros ressoam menos. Então, a quantidade de instrumentistas fazendo aquela mesma função também funciona nesse sentido. Hoje já temos a sonoridade bem controlada. Nós temos
o pianíssimo, né? Quando a gente fala bem baixinho, quando a orquestra toca bem baixinho. Mas também temos o forte, ou o fortíssimo, que você vê a situação acontecendo com uma grande sonoridade. Então, assim, hoje a gente trabalha esses detalhes, a coisa flui com mais naturalidade por conta da gente ter muito conteúdo, ter muita possibilidade de trabalho, né? E a forma. Na época de Davi, a gente quando trabalha o Salmo, e aí na verdade eu preciso estudar um pouquinho mais, mas existem salmos com uma pulsação mais ternária, salmos com uma pulsação mais binária, né? Eu estou fazendo teologia, inclusive tem um professor que falou a respeito disso, e eu fiquei muito interessado sobre esse assunto, mas eu ainda preciso avançar nessa questão, porque é um conceito novo para mim, então isso eu preciso aprender, essa é a grande verdade. Já na nossa época nós temos sonata, sinfonia, nós temos o canto livre, né? Nós temos várias formas, né? Um ABA, né? Tem, por exemplo, forma do chorinho, nós temos parte A, parte B, retorna para a parte A, depois a gente faz a parte C, que retorna na parte A e finaliza a música, né? Isso é uma forma musical, né? E a função musical. Esse vídeo está um pouquinho mais longo do que os demais, mas é porque eu queria trabalhar isso não em vídeos separados, mas num vídeo só, porque uma coisa é muito conectada à outra, né? Na música davídica, ela era uma música como oração, como profecia, como uma guerra espiritual, né? O instrumento era uma extensão da fé, né? O exemplo clássico, Davi toca e Saul é aliviado. Lá em 1 Samuel 16 conta esse trecho, né? A música orquestral hoje, ela tem como uma arte, como uma expressão humana, como uma narrativa estética, mas também ela pode ter a espiritualidade, não necessariamente litúrgica, mas ela também tem a sua espiritualidade. Uma síntese comparativa. A música de Davi era uma música vertical. Homem, Deus. Deus, homem, né? A música moderna, ela também é vertical, mas ela também é horizontal. O músico também toca para agradar o próximo. O músico também toca para que a alma do outro seja alcançada. Assim como Davi também, a gente falando da questão de Deus, mas quando o próprio exemplo de Davi e Saul, né? Quando Davi tocava, alcançava a alma de Saul, e aquele alcance dava um refrigério para Saul, né? Aquele espírito mal que estava atormentando, ele era afastado, então ele tinha uma paz. Uma conexão interessante, que é uma ponte entre os dois mundos, que a orquestra moderna, ela tenta recuperar o impacto emocional que a música antiga tinha. Na música de Davi não precisava de complexidade, pois o poder estava no texto, estava no contexto, estava na fé, né? Já a música de Davi, ela emociona pela verdade espiritual. E é uma busca que nós hoje precisamos ter, né? Nós precisamos buscar que o nosso som fale através que o nosso som atravesse a alma das outras pessoas, que entre em contato com a alma das outras pessoas. Bom, o vídeo ficou bem longo, mas eu achei muito interessante esse contexto. Essa parte aí de Davi, finalizei esse assunto, passei exatamente pelos pontos que eu queria passar, né? O próximo passo que eu quero trabalhar é a questão dos salmos e instrumentos na tradição, e é uma coisa que eu vou precisar dar uma pesquisada, porque é um assunto que eu me interessei, mas ainda tenho um desconhecimento. Minha parte musical, ela é bem